Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudo André Luiz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23, que é Saber Ouvir, mas antes de nós iniciarmos os estudos, né, vamos fazer nossa prece, e antes da prece, hoje eu quero ler uma mensagem que diz assim: não busques o que está vivo, mas a vida. Os que têm ouvidos para ouvir compreenderão. Diferencia o mundo que te rodeia do mundo eterno. Distingue o que é de o que não é, o que é do que não é. Busca o permanente, mas não evites o transitório. O primeiro passo, para mim, é o conhecimento. Ele precede o sacrifício. O que não tem sabedoria não sabe como é necessário dar. E o que não discerne entre o mortal e o imortal não pôs ainda o pé no meu caminho. Lembra-te, filho meu, de que só o que possui sabedoria pode oferecer um verdadeiro sacrifício. Conhece o eterno, pode separar-se da forma temporal inferior. Penetra em meu silêncio, procura ali o que julga sem palavras. És capaz de fazer distinção entre a vida e a forma? Elas se assemelham em muitos pontos. A vida é encoberta de muitos véus. Só a alma que dispõe de visão interior é capaz de discerni-la. Toma, pois, teu lugar entre os sábios e trata de conhecer a vida independentemente de forma, com seus aspectos fugitivos. Coloca-te entre os sábios que possuem justa visão, antes de te esforçares para renunciar ao que consideras inferior. Então, com essa mensagem, vamos agradecer a Jesus por mais um momento de reflexão, de entendimento, de estudo. Agradecer a André Luiz também pelo seu exemplo, por ter nos permitido conhecer a sua história, para aprendermos um pouco mais com ele. Agradecer a Maria de Nazaré, a nossa mãe querida, agradecer a Mãe Divina e a toda a espiritualidade que sempre está junto conosco. Agradecer os nossos irmãos, não só do plano físico, mas também aqueles do plano espiritual que estudam junto conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje é a saber ouvir, né? Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me, solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. Então, aqui ele retrata, né, algumas das paisagens lá do nosso lar, né, ele fala dos jardins, da noite bonita, de como ele nunca tinha visto algo, né, tão gracioso, né, como os jardins daquele local, que ele ainda não havia percebido, e naquele momento ele foi convidado, né, para olhar, talvez até ele teria visto, né, com os olhos, não com os olhos da alma, né, aquelas coisas, as paisagens, né, que tinha ali no nosso lar, mas naquele momento, ele olhando para tudo aquilo, para a natureza, ele tem uma percepção diferente, né, de tudo aquilo que ele nunca havia visto, coisa tão linda como ele estava percebendo naquele momento. E aí eu deixo, se alguém quiser fazer algum comentário, é bem simples esse primeiro slide. É só lembrar que quando ele fala que quando ele estava encarnado, ele quase não tinha tempo, né, Badia, de ver essas coisas. Isso, Ele não prestava atenção, assim, só isso. E que nós também, às vezes, não prestamos tempo, não temos tempo, né, não prestamos tanta atenção quanto deveríamos, né, nas pequenas coisas. Então, pode passar, Paulo. O espetáculo apresentava-se soberbo,
Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava. Ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Então, certamente, né, ele, todo aquele tempo que ele estava no nosso lar, ele nunca tinha, na verdade, mesmo não só com quanto ele estava aqui no plano físico, né, ele não havia ainda, né, prestado atenção na beleza, né, da natureza, e aí ele fala de uma forma tão poética, né, tão bonita, e aí ele vai detalhando, né, as flores, que eram os lírios, né, ele observa o fundo do cálice, né, tudo isso, todos esses pormenores que escapa, né, do nosso dia a dia, que a gente às vezes vê uma flor, mas a gente não percebe a complexidade, né, que ela foi criada, né, pelo divino. E é isso, né, esse aqui, ele é bem, assim, é bem poético, né, esse capítulo. Alguém gostaria de comentar algo? Badia, eu sempre presto atenção quando ele fala que sente alguma coisa, porque o perispírito, a gente não tem noção aqui mais, a gente perdeu essa Pode noção levar. uma vez que nós estamos encarnados, né? Nós perdemos essa noção da sensibilidade do perispírito, né? Quando a gente sente um odor de uma planta, assim, um cheiro de uma planta, a gente sente, tem uma sensação de algo gostoso, né? Bom, até lembra, traz memórias novas, etc. Mas quando ele fala que sentia ondas de energia nova, eu acho que aqui não é metáfora, não, sabe? Eu tenho a impressão que ele devia estar sentindo algo como alguém que sente uma coisa muito mais profunda, assim, sabe? A energia mesmo penetrando nas camadas aí do seu perispírito, né? Vamos ver. E essa energia que ele fala também, né, é energia que, na verdade, existe nas plantas de verdade, né? Quando você fala que não era metáfora, não é mesmo, né? Porque essa energia, ela vinha justamente dos jardins, né? E hoje, muitas vezes, a gente não presta atenção por que as plantas são curativas, né? Porque elas têm uma energia curativa nelas. E às vezes a gente não percebe, às vezes as pessoas pisoteiam em cima delas, né, corta elas assim, sem dó nem piedade, que me corta um pouco o coração quando eu vejo as pessoas podando as árvores de uma forma assim, brusca, né, estúpida, muitas vezes, porque as pessoas não têm noção ainda, né, da importância que tem tudo esses, que eles também são seres viventes de uma outra forma, mas também têm vida, né? Ali tem uma riqueza muito grande nas plantas. A cura está nas plantas, na verdade, né? Mais alguém quiser comentar? Bom, acho que isso. Então, ali ele fala, esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz, que noite. O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Deste modo, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Então, aqui vejo algo bem importante, e só comentando um pouquinho assim, que me veio a questão que às vezes também ali ele ficou tão deslumbrado, né, com aquele jardim, mas será que nesse deslumbramento, será que ele percebeu o que tinha por trás desse jardim, que era a presença divina, né, que era a presença de Deus em cada uma daquelas plantas, né, em cada uma daquelas paisagens ali? E aqui ele fala, né, que o Lísias, né, que veio falar para ele a questão do compromisso, né, que eles tinham ali, quer dizer, quanto mais pensamento bom emite, mais essa energia boa que ele estava sentindo, essa beleza toda, tudo isso,
tudo isso era fruto, né, na verdade, de um conjunto, né, de pensamentos que as pessoas vibravam ali naquele lugar. E trazendo para nós, né, que eu acho importante a gente estar fazendo aqui eu vejo assim, é o aprendizado para a nossa vida, né? Não é só ficar olhando, que a vida do André Luiz foi assim, foi assado, ele fez isso, ele fez aquilo, mas olhar, né, para nós. Então, aqui no planeta Terra, nós também temos esse compromisso, né? Então, as guerras, todas as coisas que acontecem no nosso planeta, eles são emitidos, na verdade, é um resultado, né, da nossa vibração, da nossa energia, que nós desprendemos, né, de cada um de nós. Então, assim como eles têm esse compromisso lá, nós também temos esse compromisso aqui, porque quando a gente emite um pensamento bom, um sentimento bom, ele está agregando com os outros que também pensam bem, o bem, né, que pensa coisas boas. E quando nós também nos detemos, né, numa tristeza profunda, numa dor, num sofrimento, qualquer coisa, ou pensando negativamente, a gente também está engrossando a fileira, né, dessas energias que obscurecem, né, na verdade, a alma das pessoas, o planeta Terra, né, tudo isso. Então, ele vem trazer isso aqui, uma responsabilidade muito grande que nós também temos. E aí eu deixo o comentário de vocês. Então, prosseguindo, após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz, a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. Que íamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Então, aqui ele ainda não tinha esquecido nessa questão de sempre querer notícia da família, né? Notícia da terra, como a maioria ali, com certeza, né, também tinha essa mesma vontade, esse mesmo desejo. Mas interessante aqui que quando o Lísias responde para ele, né, que eles não iam ouvir voz do planeta, por quê? Porque as transmissões que eles recebiam lá, que eles iriam receber, eram forças vibratórias, né, quer dizer, muito mais sutis, muito mais elevadas do que as vibrações que chegavam do planeta Terra, né, que eram vibrações, na verdade, para permanecer o equilíbrio ali, né? Enquanto as vibrações do planeta Terra, elas, na verdade, elas causam um certo desequilíbrio porque elas são mais grosseiras, né, do que as outras energias que pairavam ali no nosso lar. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios, entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nos outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta nos círculos, já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho de sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Então, o que ele está falando?
que não era prioridade, na verdade, né, saber o que estava acontecendo com os demais, porque, na verdade, o nosso egoísmo, né, mostra a gente sempre preocupado com aqueles que são mais próximos de nós, né, da parentela, né, mais próxima, e a gente esquece que nós temos compromisso com a humanidade, né, com a humanidade toda, assim como Jesus disse, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, né? Ali também ele estava dando uma lição parecida, porque a nossa família é toda a humanidade, então ali ele estava mais preocupado em aumentar a questão da vibração, em auxiliar, né, até pelo fato que o auxílio, né, seria de mais bom proveito do que se eles impermeabilizassem, desculpa, não saiu o negócio, se ali neles eles viciassem, né, toda aquela energia que eles tinham no nosso lar com a energia grosseira da Terra, e também não era a coisa mais importante, não é a coisa mais importante, né, as notícias da Terra, mas sim essa questão da evolução, né, a questão de procurar cada dia se fazer melhor, ter um entendimento maior, né, dessa vida, de todo esse contexto, que é muito mínimo, né, muito pequeno, essa questão de pensar só no nosso reduto, né, naquele núcleo pequeno de pessoas que convivem conosco, mas a gente, em primeiro lugar, tem que pensar no todo, no coletivo, né, e não no individual. Aí, sem dúvida que eles têm condições de... Peraí que eu saí da... Ah, tá aqui. Sem dúvida que eles têm condições de fazer essa comunicação, né? E não é o contexto aqui, mas como Jesus mesmo disse, né? Deixai os mortos, peguem seus mortos, ou seja, não é o mesmo contexto lá do que aconteceu lá, mas mais ou menos aqui cabe também. Mas ele vai falar lá na frente exatamente isso, viu, Paulo? É isso, né? Ele vai falar lá na frente sobre isso, de deixar Então, os mortos enterrar os mortos, você está certo. Ele está fazendo um paralelo com essa passagem de Jesus. mas então, ele sempre, como você falou, ele sempre volta, né, ao mesmo assunto, que é a família, né? Você vê como o apego é uma coisa terrível para os espíritos, né, quando estão despreparados, né? Ensinamos-los a todo mundo, mas, em geral, chega o momento do testemunho. Somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, viviam-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Então, aqui é bem interessante, né, que ele fala que, quer dizer, antes eles tinham uma comunicação via nosso lar com o planeta Terra, né? Só que todo mundo, ninguém ficava tranquilo, na verdade, ninguém pensava, né, na sua vida, no crescimento, do que ia, né, da questão ali do auxílio, né, os outros, os demais, do que eles estavam fazendo ali, na verdade, no nosso lar, qual era o sentido de toda aquela vivência, daquela experiência que também estava vivendo ali no plano espiritual. Eles, na verdade, ficavam preocupados com aqueles que estavam aqui e que, na verdade, estavam vivenciando as experiências necessárias deles, e eles perdiam o tempo lá em ficar preocupado, em querer resolver as situações, e a perturbação era tão grande, né, que
porque era muito permissivo também, né, a eles era muito tolerância, né, que tinha deles ter esse contato direto com a família, saber, né, tudo, ver tudo que estava acontecendo com a família, e aí, com o tempo, foi se vendo, né, que isso não era algo bom, e aí, foi mudada nessas regras, essas questões, que daí ele já não podia ter esse contato direto, assim, a hora que queria, né, ia lá e mantinha contato e via como que a família estava, essa coisa toda, isso causa uma perturbação muito grande. E aí ele fala aqui uma coisa interessante, que a bondade desviada, né, provoca indisciplinas e quedas, ou seja, eles preocupados com a família que estava aqui, eles não iam poder resolver, mas eles achavam que ia ajudar, né, que estava ajudando aquela preocupação deles, e acabava surgindo a questão da indisciplina e da queda deles mesmos, né, porque eles ali estacionavam, sendo que eles podiam estar caminhando à frente, né, e também tem uma compreensão, né, que aqueles que estavam aqui, eles, na verdade, estavam vivenciando as experiências que eram necessárias, né, na vida deles. Nada que fosse algo que não fosse necessário deles passarem, e eles também não iam poder resolver. A mesma coisa no nosso dia a dia aqui no plano físico, né? Às vezes a gente fica tão preocupado como se fosse resolver, a nossa preocupação fosse resolver alguma coisa, mas pelo contrário, as nossas preocupações, elas nos perturbam cada vez mais, e aí a nossa mente fica menos clara, né? E não tem condições da gente receber, né, as nossas intuições que vêm da nossa alma, porque escurece, na verdade, né, essa nossa conexão, e mais difícil fica ainda essa resolução das nossas questões, e é o que acontecia lá. Eu imagino que essa perturbação também, né, a perturbação deles, mais a perturbação daqui, já imaginou as coisas que aconteciam, né? A Bandeira tem uma coisa interessante aqui, Ah, que todas as moradias, ele fala assim, que no início da colônia, todas as sim, moradias tinham comunicação. Será que essa comunicação já era por esse aparelho radiofônico? Há 2 séculos, é, são 200 anos antes, né? A gente sim, sabe que, eu não sei, tem autores que falam que o nosso lar estaria mais ou menos 300 anos a tecnologia, ou mais, avançado. Se for mais ou menos isso, é possível que ele já tivesse. Ou eles tinham uma provavelmente. outra forma, né, de se comunicar aí, talvez, mas aí ele está falando todas as moradias, eu imaginei que fosse mesmo alguma coisa eletrônica. É, deve ser, né? A outra coisa assim, interessante são essas quedas, né? Quando a gente tratou daquele capítulo da alimentação, lembra? Lembro. Teve uma revolta bem semelhante a essa, né? Isso, aham. E lá ele fala nessas quedas que ali no nosso lar, as pessoas podiam ir e chegar até a Câmara de Regeneração de novo e voltar. Eu não sei se eles poderiam voltar para o umbral. Até queria perguntar para vocês aí É que Adão, de repente, Adão, você tem essa informação, Adão, se eles isso. podem um cidadão normal aí, se entrar numa crise dessa, como ele fala, poderia voltar para o umbral, será? O que você acha? Quando acontece isso, ele é isolado. Pode acontecer, pode acontecer. E pode acontecer também de não a baixa vibração dos cidadãos da cidade atrair falanges para próximo da cidade. É claro que aí há a defesa, mas eles são atraídos ali por causa da queda de vibração das pessoas ali, dos espíritos. Entendeu? Mas quando acontece isso, e é muito grave, eles colocam esse espírito em uma espécie de, não é uma sonoterapia, é tipo um coma induzido, até ele ter condições de se reequilibrar. Isso é um caso extremo. Agora a gente tem que lembrar que ninguém é obrigado a ficar ali, na cidade. Eles não obrigam. Claro que é aconselhado, né? Às vezes a pessoa quer ir embora, quer ver a família, como foi citado num caso aí. Mas, se sair, o risco é grande. Ok, obrigado, Adão. É mais ou menos isso que eu imaginei. Lá na questão do alimento, naquele capítulo, eles chegaram até ir às câmaras de regeneração, ele fala. Eles entraram numa crise
muitos adoeceram, né, voltaram a uma situação bem complicada. Só isso, Abadia. Queriam a alimentação mais rústica, né, que estavam acostumados no planeta Terra, né? Então, até isso, né, é bom a gente já ir, né, desabituando de muitas coisas, né, para que a gente também tenha menos sofrimento de abandonar essas coisas, né? Tem gente que fala, mas eu não consigo ficar sem comer tal coisa, mas quando chegar lá do outro lado, a gente vai, né, ter que ficar de alguma forma. Mas então tá, se não tem mais ninguém aí, pode passar, Paulo. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoamentos terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda, aqui, Paulo, os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então, para convencer, né, as pessoas, ele usou a questão dessa passagem de Jesus, né, que deixa os mortos enterrar os mortos, ou seja, deixa lá os parentes, né, vivenciar a experiência deles, passar pelas coisas que eles precisam saber, passar que são necessárias, né, tudo isso, e você viu que a cidade era mais ou menos um departamento era como se fosse um umbral melhorado, né, porque já não era uma zona de refazimento, porque as pessoas estavam numa luta constante ali, né? Luta mesmo, né? De mental e tudo, de discussões, com certeza, né? Igual foi daquela questão da alimentação lá. E aí a energia ali, né, ficou complicada mesmo. Até pus uma fotinha aí, olha, deixa os mortos enterrar seus mortos aí, olha, que é justamente isso. Interessante que esse acontecimento aqui que ele está citando é mais ou menos na época do problema da alimentação, né? E naquela época, o governador, ele foi muito, na verdade, parece que nosso lar foi meio que intimado a partir para a sofrer, vamos dizer assim, uma melhora geral, né? Para ser promovido, aí, vamos dizer assim, para ser uma fase um estabelecimento de transição e não um umbral, porque praticamente era um umbral, né? Sim. Então, eles bateram muito forte no sentido de contrariar todas aquelas atitudes, vamos dizer assim, muito próximas do umbral, de uma forma a elevar definitivamente o nosso lar a um patamar melhor, né? Sim. Para que fosse realmente uma região de transição melhor, etc. Senão ia permanecer nessa situação. Cada vez pior, né? Márcia. O que eu acho interessante disso tudo é a gente observar que o desenvolvimento e a conquista de situações melhores é uma situação em evolução, tanto aqui quanto lá. Porque às vezes a gente imagina de desencarnar e já encontrar algo pronto, não, é tudo em mutação, né, em crescimento, em evolução. Quer dizer, o nosso lar nos últimos, desde que foi criado até hoje, provavelmente deve ter tido muito mais modificações, foi sofrendo modificações ao longo do tempo, conforme seus próprios habitantes foram se esclarecendo, os seus dirigentes foram conseguindo colocar ideias melhores e fazer se valer, né? Eu acho isso muito legal, de ver que a evolução acontece em todos os planos, né? Então, mas é sempre importante a gente sempre lembrar, né? Não é porque a gente vai passar para outro plano, né, que vai mudar, né, aquelas percepções que nós temos. Pelo contrário, né? É aquilo que a espiritualidade sempre fala, né? Vai ser mais difícil ainda, porque nós não temos o corpo físico mais, né? Então, isso vai ficar mais aguçado. Então, a nossa lição é fazer o nosso melhor, né? Nesse momento aqui, porque para evitar
pelo menos evitar que esteja pior, né, a situação, porque chega lá do outro lado, a gente só não está com essa casca aqui mesmo, né, com essa veste, mas a gente está da mesma forma, né, que sair daqui vai chegar lá do outro lado, né, então é muito importante para a gente ter, né, esse conhecimento, para que a gente aplique no nosso dia a dia mesmo, né, na prática mesmo. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em saber que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Então, ele ainda estava ali questionando. Eulísia já tinha falado 1 milhão de vezes para ele, já tinha dado 1000 exemplos para ele que não seria bom, o que tinha acontecido, né, lá no nosso lar, quando as pessoas tinham contato com os terrestres, as pessoas terrestres, mas ele ainda estava questionando, né, parecia que ele era um filósofo, né, ele estava questionando mais ainda, mas por quê, né? E aí o Lísias teve que ficar explicando mais uma vez, dar explicação para ele, por ele mesmo, né? Perguntar a ele se ele teria calma, se ele teria tranquilidade, ver alguém da família passando por uma situação desastrosa, e ele ia manter calma, não ia ficar perturbado, né? Então, a próprio exemplo dele mesmo. A gente já discutiu isso antes, Sim. que é o seguinte, fala-se muito aqui quando do desencarnado, que a gente aqui, a família, estabelecendo um vínculo assim de saudade, de conexão, acaba atrapalhando o espírito lá. Mas eu queria perguntar para vocês, essa situação lá, o espírito lá desencarnado, como André Luiz, o desequilíbrio deles lá no nosso lar, acaba também atrapalhando os encarnados aqui? Existe uma reciprocidade assim? Eu não sei se eu deu para entender o que eu quis dizer. Não, entendi. A gente discutiu isso e nós não fechamos essa ideia. Eu penso assim, mas isso estou falando, eu penso assim, né? Se a obsessão é recíproca, né? Tanto do encarnado para os encarnados, quanto dos encarnados para o encarnado, eu penso que a situação é a mesma, né? A do nosso lar, né? O que o Adão acha disso? Não, ela é a mesma, só que no caso, a intensidade pela condição dele se encontra é menor, não é percebida diretamente pela família. Tanto ele foi isolado da influência da família, até que ele tivesse equilíbrio emocional para ver a realidade, como acontece depois, quanto a família certamente não tinha acesso a ele também, nesse período. Ok, acho que é isso mesmo. As vibrações dele lá, o desequilíbrio, né, dele poderia afetar a própria família aqui. E talvez é menor no sentido também a questão do corpo físico também, né? Que lá o corpo é muito mais sutil também, a vibração eles recebem provavelmente com mais intensidade, né? Do que nós aqui, né? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso é indispensável a preparação conveniente, antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável.
mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das frustrações e ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Então, a gente vê isso em algumas obras, né, de pessoa, lembra acho que é naquele livro lá esqueci o nome dele agora, do Humberto, não é do Humberto Campos, eu acho que ele fala, né, que tinha uns que teimou, né, teimou de vir ver a família lá em Portugal, né, chegou lá, viu o filho preso, xingando ele, viu a esposa lá se prostituindo no porto, né, e ele não deu conta, e eles falavam para ele não vir, que ele não estava preparado, e ele achava que estava, né, porque ele teimou e veio, né, para ver a família, e depois ele não deu conta, né, ele praticamente enlouqueceu por conta dessa situação. Então, é isso que ele está falando aqui, né, que se a pessoa fosse, os daqui, pelo menos, tivesse equilibrado, podia, né, dar mas nós aqui mal conseguimos o nosso equilíbrio, nem sempre 100% e nem todos os dias, imagina se receber, né, uma visita, assim, inesperada, né, de alguém que também ainda está perturbado, né? Quer dizer, dos dois lados as pessoas precisam estarem equilibradas, né? Para poder ajudar o outro. Porque se for para atrapalhar, para causar mais desatino ainda, não tem razão de ser, né? Então, só se fosse para um estar ajudando o outro, mas nem de lá nem de cá, a maioria das pessoas não tem essa capacidade ainda. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que, da esfera superior, é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento poderoso. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sobre meus olhos curiosos. Então, o que ele está falando, né? Ele continua questionando, e aí ele vai no ponto fraco, né, do Lisas. Será que ele não tinha vontade de ver o pai dele também? Porque será que não era importante ele ver o pai? E aí ele responde, né, que, que provavelmente, pelo que ele fala aqui, né, eles vinham algumas vezes, de vez em quando, né, visitar ele. Mas, porque eles já tinham um certo equilíbrio, né, pelo menos eu entendi assim, né, sem dúvida, eu respondi bondosamente, quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma. Né? Então, provavelmente, ele já tinha essa capacidade, né, para poder visitar de vez em quando o pai. Mas não devemos esquecer o quê? Que tem que ter esse cuidado, porque todos nós somos falíveis. Lembra que até a mãe dele ficou perturbada, ela que veio lá do plano mais superior que o dele, ficou perturbada com as lembranças que ele começou a falar com ela lá, e que também precisa, né, do aval lá do Ministério da Comunicação, né? Porque eles que vão saber se a pessoa realmente está preparada ou não, né? Porque todos vão achar que não, que está preparado, que eles têm direito de ver a família. Mas aí é o Ministério da Comunicação é que vai determinar se a pessoa pode, se ela não pode, né? E outra coisa, ele está falando que as pessoas não sabem ouvir, por isso é a perturbação maior, né? Que todo mundo só queria falar, ninguém queria ouvir. E aí a confusão foi mais generalizada ainda.
Márcia. Vocês se lembram que o Chico Xavier falou que nesse século atual que nós estamos vivendo aqui, haveria a invenção de um aparelho que possibilitaria conversa entre os dois planos, né? Como, entre aspas, um telefone, alguma coisa assim. E é aquilo que a Badia falou, que esse trecho está se referindo também. Eu fico tentando imaginar essa possibilidade. A gente demora muito para o ser humano ainda estar equilibrado a ponto de poder se comunicar com aqueles que já partiram em estado de tranquilidade. Não deve ser muito fácil, não. Eu fico perguntando para vocês, o que vocês imaginam disso? Eu acho que deve ser bem difícil. Espero que esse aparelho, como dizia Chico, não chegue tão cedo, porque eu acho que vai trazer muitos problemas, se ainda vier. O que vocês acham? É que eu vejo assim, né, Márcia, como a gente está num planeta de transição também, né, vai chegar um ponto que daqui a um tempo, as pessoas que ficarem aqui, elas já vão ter um equilíbrio diferente do que nós temos hoje, né, também. Provavelmente elas vão ter essa capacidade, né, desse intercâmbio. Tomara que isso aconteça rápido. Aqui. Sim. E aquele, esse, na verdade, é o último, né? Depois eu só deixei esse lembrete do André Luiz aqui. Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Então, ele mesmo depois vai deixar essa mensagem, né, para nós, para a gente não sobrecarregar, não ficar preocupação, né, de desnecessário, ou seja, preocupar só com aquilo que for necessário. E essa preocupação que ele fala também não é aquela, né, perturbadora, né? É preocupação, assim, a responsabilidade, né, de desempenhar as nossas funções, né, de vivenciar as nossas experiências, né, com tranquilidade, com calma, não aquela perturbadora que não deixa a gente dormir e que a gente acha, meu Deus do céu, né, será que amanhã, será que eu tenho que fazer isso, será que eu vou dar conta, como que eu vou fazer esse tipo de perturbação, né, que aí, então é essa mensagem que fica para a gente, para nós hoje. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, né, que ainda temos um tempo, ainda são 8h43. Interessante, vou fazer um comentário. Isso. Vocês vejam que ali seria o quê? Época da Segunda Guerra Mundial, né? Estavam num período da Segunda Guerra Mundial, me parece. Ainda era uma colônia, né? Mas hoje é uma grande cidade. Ela, acho que eu já comentei um dia, né? Que ela já envolve a capital do Rio de Janeiro, ela pega Niterói e até Campos dos Goytacazes. É uma cidade imensa. Não é mais aquela colônia. E tudo evolui. Certamente a tecnologia lá hoje é muito mais avançada que na época em que ele psicografou essa obra. Que parecia para ele moderno, ali está hoje certamente está muito mais avançado. Agora é o seguinte, só para comentar uma questão. A cidade, eu vou chamar o nome de cidade, não colônia. A cidade, nosso lar, assim como algumas outras, elas estão já no fim da esfera de umbral. Quinta dimensão, quinta faixa. O umbral está perto da terceira, entre nós, e quarta. Tá? Quarta dimensão, onde fica o umbral, mas tem postos de socorro, casas transitórias, né? Mas dentro do umbral. Então, ela já está na faixa de sair da faixa do umbral. Porque a partir dali, na sexta esfera, sexta dimensão, já não tem mais umbral. Dali para cima, não é mais umbral. Então, ainda estavam dentro da faixa do umbral mais leve. Só para a gente se localizar o que acontece ali. E só uma pergunta, fazer uma pergunta para você. Mas e hoje? Hoje talvez eles já tenham condições, né, de ter esse contato com o plano físico, né, com as pessoas, né? Porque eles já devem ter também a evolução, né? Já deve Na ser bem realidade, maior. sempre tem. O que realmente acontece é o seguinte: quando alguém insiste muito
em ver a família ou fazer alguma coisa aqui, eles até permitem, acompanhado. Mas é um caso com muita prudência. No caso dele, ele não tinha condições. Quando chega aqui, o desequilíbrio emocional é muito grande, chora muito, fica revoltado, às vezes vê uma situação dolorosa, não quer voltar para a colônia, não quer, fica dentro da casa com a família. Entendi. E aí eles não insistem, eles dizem assim, pode ficar, mas não vai ser bom. Se você precisar de alguma coisa, peça em oração, nós viemos te buscar. Mas geralmente dá problema. Ele fica ali. Por isso eles relutam. Enquanto ele não tiver estrutura emocional, eles não autorizam. Não autorizam vir. Então isso que acontece realmente. O espírito acaba não querendo voltar, querendo resolver problemas pessoais, da família, etc. Melhor coisa é a gente ficar quietinho lá mesmo, né? Mais alguém? Tem uma coisa interessante que nós vimos, assim, desde que nós estamos estudando, tem algumas passagens muito interessantes, nas entrelinhas, assim, ficou mais ou menos claro, na época quando a gente conversou, que algumas áreas do nosso lar teriam uma comunicação, vamos dizer assim, como se fosse um portal. Por exemplo, a Câmara de Retificação deu a impressão lá nas entrelinhas, quando a gente estudou, que ele ficava quase dentro do umbral mesmo, a Câmara de Retificação, e que ele tinha uma comunicação com essa parte, essa transição aí, já quase saindo do umbral. E quando nós passamos lá, ele falando da união divina, ele Isso. também, lembra que eu comentei, né, Aham. Vadir? Ele, é que ele tem que ler de novo as entrelinhas, parece que tinha também uma comunicação com os planos superiores ali, tipo um portal, alguma coisa assim. Não sei o que o Adão acha disso, vocês aí. Gostaria de comentar rapidinho para não tomar tempo dos demais. Todos os hospitais nessas cidades, eles têm uma área de isolamento, fica como se fosse num subterrâneo. Eu não vou usar o termo subterrâneo, porque não é bem assim. E ela tem uma abertura para as caravanas socorristas entrarem, entenderam? Como se fosse um porão do hospital. Ali a luz é baixa, porque eles não estão acostumados a uma luz intensa, a energia é muito densa, então eles passam por um recolhimento, tomam um banho, trocam a roupa do espírito, muitos não têm condições de ficar ali, eles adormecem o espírito, e aí começam as fases de tratamento, tá? Então, existe sim essa abertura, Paulo. E existe portais para que se saia da colônia e chegue na Terra, quando eles vêm trabalhar aqui. E existem portais que é para os planos superiores também, ou permitindo que alguém de outros planos venha, ou quem tem condições vá daqui para um outro plano, outra dimensão. Então, são 3 situações. Muito bom, Adão. Então, o que a gente captou mais ou menos nas entrelinhas, então é mais ou menos isso mesmo. Obrigado. Bom, se ninguém mais vai comentar, Adão, pedi para você fazer a prece final para nós. Faço, sim. Vamos agradecer ao nosso mestre Jesus, a Ramatiz, a equipe de estudo, doutrinários que acompanha esse trabalho, e ao nosso querido André Luiz, um amigo espiritual muito amado, que nos deixou muitos exemplos, ensinamentos. Possamos também fazer a nossa trajetória de volta à realidade espiritual, um pouco mais de preparo, amadurecimento, bagagem de evolução para prosseguirmos servindo e aprendendo. Que a vossa paz nos envolva, abençoando nossos lares, aqueles que caminham conosco. Assim seja. Muito bom, obrigado a todos. Obrigado, Vadia. Bastante gente hoje aqui, João,